Fala galera, beleza? Rodrigo Rodrigues na área e sejam todos bem-vindos a mais uma aula no meu canal. Na aula de hoje eu vou mostrar aqui uma composição baseada num repertório de efeitos das aulas 1 e 2. Quem não viu, volta lá e assiste, que é a do lanche e da balada, do Kevinho. Então eu misturei um pouco dessas técnicas, trazendo um pouco de recorte, iluminação, sombra, efeito e composição gráfica e chegamos nesse resultado aqui, beleza? Então vamos embora para a aula e tamo junto, é nóis, rau! Fala pessoal, então vamos aqui para a aula de hoje. Vai ver que essa aula aqui vai ser bem dinâmica porque eu vou aplicar algumas técnicas das duas aulas anteriores e vou compor uma arte totalmente aqui diferente, mas seguindo e me baseando nas mesmas técnicas, ok? Primeiramente vou abrir meu arquivo aqui, ó, arquivo novo, 1500 por 1500, 300 dpi. Dá um ok, perfeito. Então vamos lá, para compor essa concept art aqui de hoje, esse card aqui de redes sociais, eu usei esse fundo aqui, achei um fundo de galpão, ampliei ele aqui, perfeito. Vou jogar minhas linhas guias para mim basear mais ou menos onde vai estar minha arte, onde vai estar meu carro. Então vou jogar minha linha guia, cliquei aqui no retângulo. Você vai ver que eu vou fazer uma arte mais rápida aqui, sem explicar muitas ferramentas, porque todas as ferramentas já foram explicadas nas aulas anteriores. Então é para mostrar mesmo aqui uma concepção e uma inspiração usando esse repertório de técnicas, ok? Então vamos lá, agora vou alinhar esse meu quadrado aqui. Então Ctrl J para duplicar a minha camada, Ctrl T para reduzir o tamanho do meu quadrado e vou fazer as minhas bordas. Vejo que eu deixei ele selecionado, facilita no ajuste das guias. Feito isso, vou excluir, vou pegar aqui o meu carro. Veja que ele já está recortado, já está com sombra, já está com reflexo. Vou criar uma nova camada. Nessa nova camada eu vou aplicar a ferramenta de degradê radial. Dei um D para ajustar minhas camadas novamente ao início, que é preta e branca como padrão. Do centro para fora. Ok. Vou fundir aqui o meu degradê. Usei a multiplicação, sobreposição de imagem. Vou aplicar uma máscara. Então agora eu vi uma sacadinha aqui, ó, que eu vou pegar, lembrando que o pincel branco ele reconstrói e o preto apaga, ok? Então vou voltar aqui, vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel, vou acender minhas luzes, ó. Eu clicando e apaga onde tá as luzes, ó, ele vai apagar a minha camada e vai trazer para frente a minha iluminação. Outra sacada seria eu vir do centro aqui, ó, e vir meio que contornando a minha iluminação. Primeiramente vamos fazer só no carro, ó, que legal. Beleza. Agora a gente vai fazer um geral aqui no carro, porque o carro está trazendo a maior parte da iluminação. Eu vou aumentar meu pincel. Apagar meio que no chão aqui, ó. Perfeito. Vou clicar no meu carro. Eu quero que essa iluminação
faça a reflexão aqui no meu carro. O que eu vou fazer? Clico com o Ctrl na minha camada, onde está o carro. Venho na minha camada, aonde é meu plano de fundo. Vou pegar aqui o meu ferramenta de seleção para mover. Vou pegar minha seleção aqui, ó, onde está o maior ponto de iluminação. E com a camada do meu plano de fundo, eu vou dar um Ctrl J. Certo? Ó, você vai ver que ele copiou o carro. Certo? Com essa camada eu vou jogar para cima do carro. Vou trazer ela vai quase que grudar aqui no carro aqui, ó, quando você trazer, ó. Aqui vai ser o efeito de reflexo. Vou diminuir aqui, ó. Daí eu venho aqui em filtro, dissolver. Você vai ver que ele vai mostrar para mim só a camada que eu criei, certo? Que eu tô selecionado. Então eu vou aumentar aqui o pincel, ó, porque o carro não tá com as formas perfeitas. Então eu posso vir aqui dar uma distorcida para parecer que é um reflexo mesmo. Vou dar um OK, certo? Você vê que ele parece que tá tudo refletindo aqui. Vou criar uma camada e vou diminuir a opacidade do pincel e o fluxo. Diminuir meu pincel aqui, vou apagar um pouquinho aqui embaixo, ó, porque aqui não tá mostrando tanto o teto. O capô é reto, então eu vou deixar. Aumentar um pouquinho mais aqui. Se estiver ouvindo um barulho aí de serra aí, é que estão cortando a grama aqui no condomínio. Então vamos seguir aqui, ó. Perfeito. Você vê que é uma gambiarra válida, né? Você vê que ele já mostrou aqui o meu carro. Você vê que ele está em cima do farol aqui, eu vou tirar. Não quero que ele fique no farol e nem na grade. Perfeito. Segundo passo, vou iluminar aqui os meus faróis. Na camada da minha vinheta eu vou criar uma nova camada. Ou eu posso deixar a minha cor preta aqui no início com a minha camada nova. Eu vou dar um Alt, Delete. Daí ele vai pintar minha camada de preto. Certo? Com essa camada de preto eu vou vir em filtro, acabamento. Se tiver em inglês vai estar, acho que render. Eu venho aqui em reflexo. Como o meu carro você vê que tem vários efeitos de iluminação aqui, ó. Eu vou usar isso daqui, ó, como se o meu carro tivesse, eu imagino ele que ele tá nesse ângulo aqui, ó, o farol. Então vou deixar ele meio apontado reto aqui, ó. Perfeito. Vou dar um OK. Vou vir aqui nessa camada aqui, ó, de cima, com ela selecionada, que é o meu farol. Vou dar uma nomeação nela aqui, ó, farol. O farol selecionado, eu venho aqui. Eu achei legal a opção cor mais clara, certo? Vou diminuir um pouquinho ele, ó. Vou dar uma pequena clareada, mínima mesmo. Vou copiar. Vou diminuir porque o meu farol está distante da minha lente. Certo? Aqui eu vou trazer um pouquinho mais de opacidade para o meu arquivo. Então já tenho aqui meu plano de fundo. Tenho meu carro já tá com reflexo. Tenho minha iluminação. Eu vou jogar um efeito de fumaça aqui como se tivesse feito um lançamento, né? Então vamos lá, joguei 3 fumaças aqui, ó, que eu vou utilizar. Então com ela selecionada eu vou arrastar para o meu projeto do carro. Deixa eu ver aqui se a divisão fica melhor. Tá vendo? Já começa a ficar com o cenário fumaciado, certo? Mesma coisa, selecionada, arrastei minha camada. Lembrando que você pode arrastar da pasta para o arquivo também. Vou dar um divisão. Lembrando que esses efeitos aqui estão todos nas minhas aulas anteriores, tá? Qualquer dúvida é só assistir ela que você vai ver todos esses efeitos lá. Essa aula é mais para mostrar uma composição usando o repertório
das duas aulas, ok? Então aqui na parte do fundo eu vou pegar essa fumaça aqui também, vou arrastar para lá. Tá vendo? Ela tá aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, sobreposição de cores. Ela ficou como se estivesse batendo uma iluminação. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Tá vendo? Que legal. Como se a luz estivesse batendo nela aqui, ó. Você pode ver que ela não aparece. Ou se fosse só divisão, ela iria trazer fumaça. Mas sobreposição de cores, ela acendeu. Onde tem o maior nível de branco, ele encara como se fosse uma iluminação. Certo? Então eu vou pegar aqui, vou duplicar ela com Ctrl J. Vou trazer ela pra cá. Essa camada aqui eu tenho que trazer para baixo trouxe para baixo da minha vinheta. Vou trazer meu carro mais para a cena. Deixa eu tentar fundir essa imagem para ver se meu carro clareia, tá? Vou ver divisão. Vou fazer uns testes aqui. Ó, talvez sobreposição de cor ficou melhor. Daí eu venho e tiro um pouquinho dela. Ainda tem um reflexo, ok? E meu carro ainda está iluminado. Vou jogar um logotipo aqui da Audi. Já peguei um arquivo. Achei ele em PNG na internet. Vou jogar pra frente aqui, ó. Você viu que eu não separei as pastinhas aqui, mas o ideal é você separar. Tipo o reflexo, que é o carro, ó. Vou pegar só o carro, o reflexo, vou dar um grupo. Os faróis, outro grupo. Essas fumaças aqui, outro grupo. Já posso vir nomeando. Fumaça. Aqui é meu carro. Aqui é o farol. Fica melhor para organizar a nossa arte. Perfeito? Deixa bem pequenininho. Na minha vinheta eu vou dar um destaque maior nela, então eu vou escurecer um pouquinho, tá? Vou dar um X para selecionar do branco pro preto, porque o branco, lembra que ele pode aparecer o que você escondeu com a cor preta. Perfeito. Aqui eu vou jogar um texto de informação. Normalmente os fabricantes eles têm uma norma, uma lei sobre a campanha. Então eu estou simulando esse texto aqui, tá? Eu já fiz um texto genérico só para preencher esse espaço. Deixa eu ver aqui, vou deixar com a fonte 6. Isso. Clico aqui na minha ferramenta de caracteres. Parágrafo. E vou justificar o texto. Beleza, vou deixar minha fonte como 5. Ok. Tá alinhado aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Acho que tá perfeito, ok? Feito isso aqui, vou agora vir com a parte que é uns detalhezinhos que enriquece a arte. Vou dar uma linha aqui, ó. Essa linha tá muito grossa. Vou deixar ela com... Cliquei na linha, ó. Vou dar uns 2. Perfeito. Vou deixar ela com um tom de cinza. Perfeito. Só para ter um detalhezinho. Escurecer um pouquinho. Tá. Vou fazer um detalhezinho agora. Vou dar um zoom
como se tivesse uma linha, tivesse um vinco no meio. Vou dar um Ctrl J na minha linha, copiei pro lado, vou jogar uma cor mais clarinha que ela. Dá um Ctrl Alt 0. Deixar uma linha mais preta, outra mais branca. Perfeito. Vou selecionar as duas aqui, vou dar um link nelas. Eu vou diminuir um pouquinho com o Ctrl T, ó. Essa aqui eu vou deixar branca mesmo. Perfeito. Vou tirar um pouquinho aqui da opacidade deles. Certo. Agora eu vou fazer minha chamada principal aqui, que é de campanha. Normalmente essa arte aqui vai estar bem aprovada aqui em questão do Facebook em relação a texto, né? Tá com um nível de porcentagem bem baixo de fonte. Selecionar esse vermelho da Audi. Vou deixar aqui uns 5. Lembra que eu selecionei minha linha, tá? Vou dar um Ctrl H só para esconder as minhas linhas guia. Aqui eu vou escrever um texto de chamada também, que eu preparei. Deixar com 15. Acho que vai ficar legal. Vou deixar um black. Tô usando uma fonte Lato. Vou chamar Lato essa fonte. Eu vou deixar com 10. Vou deixar com 8. Clicar aqui no meu caractere e vou aumentar o espaçamento na altura. Aqui eu vou deixar um bold também. Você vê que essa dinâmica de texto preenche bastante a arte. Ó, um detalhezinho aqui, ó. Só mudar a cor, você vê que ele dá uma chamada diferente. Dá um Ctrl T, vou ajustar um pouquinho aqui que eu acho que ela merece um pouquinho de destaque. Vou aumentar essa forma aqui também, ó. Vou dar um Ctrl H para voltar minha linha guia. Certo? O meu fundo aqui eu acho que merece um pouco de reflexo, talvez de iluminação. Vou tentar achar uma imagem para fundir isso aí. Catei mais uma imagem no Google. Você vê que esses aqui são os detalhes que vai enriquecer, ó. Isso aqui é uma imagem com bastante reflexo, que tem reflexo no chão das iluminação. Então eu vou usar ela. Vou dar um Ctrl C. Venho na minha camada, em cima da camada do fundo, dou um Ctrl V. Vou dar um Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente e vou trazer para cá, ó. Vou tentar achar o ângulo desse chão aqui, ó. Ok. Vou dar uma máscara e vou apagar um pouco do fundo da imagem aqui, ó, para ele fundir um pouquinho. Ok. Feito isso, eu fundi ela para ver se vai aparecer algum efeito legal aqui, ó. Acho que essa aqui é legal, ó. Multiplicação, clarear um pouquinho, só para dar parecer que tá mais espelhado o chão aqui, ó. Certo? Beleza. Vou selecionar meus dois, dar um Ctrl G, escrever texto campanha. Você vê que tá bem próximo agora da minha composição da arte, tá? Vou tirar um pouquinho aqui dessa escuridão que tá. Diminuir a opacidade. Lembrando que o pincel apaga o preto. Ok. Ó, vou dar um Ctrl J nessa camada do fundo e vou dar uma profundidade com desfoque. Ó, selecionei. Com a mesma camada de cima eu vou vir em filtro, desfoque gaussiano, vou dar um OK, certo?
Com essa camada ainda selecionada, eu vou dar uma máscara nela e vou apagar essa parte da frente onde está a iluminação. Vou aumentar meu pincel. Ó. Vou deixar ela real aqui, ó, que é meu ponto de iluminação mais forte. Como se o fundo estivesse sumindo na minha lente. Vai trazer um efeito legal para nossa arte. Vou clarear um pouquinho mais esse chão. Vou usar essa mesma sobreposição de cores aqui, ó. Trazer um pouquinho mais o carro, dar uma opacidade nela. Ok. Dá um Ctrl H. Vou selecionar agora meu carro, na primeira camada, e vou dar uma nitidez nele caso ele estiver um pouquinho fora de foco. Você vê que ele já melhora bastante, ó. Vou compor mais meu carro aqui agora na cena. Então tenho o carro selecionado e tenho o meu farol. Os dois estão juntos. Então vou dar um Ctrl T. Eu vazar um pouquinho das minhas linha guia, fugir um pouquinho da regra, só para trazer um pouco o meu carro à frente da lente. Selecionar meu carro e o farol. Sempre que eu quiser dar uma ajustada nele, vou sempre selecionar os dois. Perfeito, acho que tá melhor. Vou colocar minha linha guia. Tá vendo? Eu trouxe meu carro mais pro centro. Certo? Perfeito. Agora que eu vou fazer aqui, vou dar um detalhezinho, que é um charme aqui na arte. Vou vir aqui no meu farol do carro, com a caneta selecionada. Vou selecionar essa borda aqui. Vou imaginar que essa borda aqui seja um LED. Não que ela seja na vida real, mas só para trazer uma elegância aqui. Só para você ver uma técnica de fusão de imagem. Mas se o carro do seu cliente não tem, não precisa enfeitar. Só pra gente fazer exercício aqui na aula. Mais uma vez, lembrando, se você não assistiu às outras aulas, você vai aprender essas ferramentas e atalho que eu estou dando. Ó, vou dar depois de selecionado um Ctrl Enter. Vou dar um Ctrl J para duplicar. Vou clicar duas vezes na camada. Vou dar um brilho aqui, ó, para ela. Clicando em brilho, um azulzinho. Coloquei, ó. Aumentar ele aqui. Cor, deixar ela branca mesmo. Ok, ó. Acendeu. Isso aqui traz um efeito legal, ó. Dá um Ctrl H aqui só para mim assinar a arte, ó. Lembrando, se tiver o logo da sua agência ou qual você é representado, vou trazer aqui a primeira camada aqui, ó. Vou dar um Ctrl T, segurar com o Shift aqui, ó. Beleza. Nossa, a arte está pronta. Para dar um pouquinho mais de efeito de profundidade, eu posso abrir uma outra camada aqui, ó, em cima do carro mesmo, com o pincel preto selecionado, puxar uma cor preta aqui, ó. Vou diminuir ele, fazer uma bordinha aqui, ó. Aumentar um pouquinho, aumentar ele um pouquinho aqui, ó. Um olhar diferente para a arte, pequenos detalhes, mas que traz toda a diferença. Mas tá aí, nosso resultado tá pronto. Se você não assistiu às outras aulas anteriores, assista, que você vai chegar com esse resultado aqui com mais facilidade. Hoje foi uma aula mesmo de aplicação,
das duas aulas anteriores, para você ver que quanto mais repertório você vai fazendo, menos você sofre na hora de ter ideia, porque muitas das vezes eu não tenho a ideia do que eu vou fazer, mas eu sei as técnicas que eu quero aplicar. Então fala, pô, eu quero jogar um carro dentro de um galpão. Você já tem as técnicas, você vai lá com o galpão, traz o carro, você ajusta ele, traz a iluminação perfeita, entendeu? Desfoca o fundo e praticamente você traz o carro para a cena, certo? Se você gostou da aula, deixa um comentário aqui embaixo, vou responder todas as dúvidas. Espero mais uma vez poder ajudar quem está iniciando aí, quem está sem ideia, quem está sem técnica. Tá aí uma composição feita a partir das duas aulas anteriores. Então, se você gostou, se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e até a próxima aula. Valeu!